Caminhos da inteireza feminina. Ser única sendo parte. Eu convido vocês a embarcar nessa jornada comigo hoje e vamos começar lendo um trecho do livro A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarice Píncola Estés. A pequena casa na floresta. Ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda. Entre, entre. Estou esperando por você. Por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha, sente-se comigo um pouco. Pronto, vamos fazer uma pausa, deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso, posso lhe garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as rachaduras na calçada. O que é mais provável é que no portal do paraíso queiram saber com que intensidade escolhemos viver. Não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. Por isso vamos, por enquanto, permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo antes que voltemos a falar sobre o velho realejo do mundo. Venha, experimente essa poltrona. Acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto. Agora respire bem fundo e deixe os ombros caírem até o ponto que lhe seja natural. Não é bom poder respirar esse ar puro? Respire fundo. Mais uma vez. Vamos. Eu espero, viu? Está mais calma, mais presente agora. Preparei a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira, suficiente para todas as nossas histórias dentro de histórias. Um momentinho só, enquanto termino de lavar a mesa com menta fresca. Pronto, vamos usar a louça bonita. Vamos beber o que estávamos reservando para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Você já percebeu? Reservar. Para uma outra hora, é o que o ego tem de dizer, rabugento, que não acredita que a alma mereça prazer no dia a dia. Mas ela merece, de verdade. A alma sem dúvida merece. Por isso vamos nos sentar um pouco, comadre, só nós duas. E o espírito que se forma sempre que duas almas ou mais se reúnem com apreço mútuo. Sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade. Aqui, neste refúgio afastado, permita-se. E espera-se que a alma diga o que pensa. Aqui sua alma estará em boa companhia. Posso garantir-lhe que, ao contrário de muitas no mundo lá fora, aqui sua alma está em segurança. Fique tranquila, comadre, sua alma está a salvo. Talvez você tenha vindo à minha porta por estar interessada em viver de um modo que a abençoe, com a perspectiva de, como eu digo, ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. O que significa estar plena de um belo conjunto de paradoxos mantidos em perfeito equilíbrio. Está lembrada? A palavra paradoxo significa uma ideia contrária à opinião de aceitação geral. É o que acontece quando a grande mãe, porque ela é uma sábia em preparação, que mantém unidas as grandes e totalmente úteis capacidades aparentemente ilógicas da psique profunda. Os atributos paradoxais do que é grande são principalmente ser sábia e ao mesmo tempo estar sempre à procura de novos conhecimentos, ser cheia de espontaneidade e confiável, ser loucamente criativa e obstinada, ser ousada e precavida, abrigar o tradicional e ser verdadeiramente original. Espero que você entenda que todos esses atributos se aplicam a você, de modo geral e em detalhes, como algo em potencial, meio realizado ou já perfeitamente formado. O trecho que eu acabei de ler
se refere a uma pequena casa na floresta. É como se fosse o chamado inicial para adentrar a essas profundezas, né? Acompanhada dessa mulher de sabedoria que é a escritora, que te convida, enquanto leitora, para adentrar essas camadas de olhar para as suas profundezas. Muitos mitos, histórias, narrativas tratam dessa floresta escura, dessa mata escura, de processos de descida, de caminhos subterrâneos, quando se referem à jornada do feminino de autoconhecimento profundo, quando se adentra as camadas do mistério de si mesma, se contraindo, indo para dentro, indo profundo, para depois retornar em expansão e integralidade. Isso pode ser observado, por exemplo, na história de Brida, do livro de Paulo Coelho, quando uma mulher que está em busca dos conhecimentos do mistério é desafiada, num primeiro momento, a passar uma noite numa floresta sozinha, numa floresta escura. E é claro que isso faz uma analogia às profundezas da própria alma. Quando ela está, imersa numa floresta escura, ela também encontra as sombras e a escuridão que existe dentro dela e passa por esse processo de enfrentamento, de aceitação. A própria história vai falando sobre as nuances das emoções dela dentro daquela floresta até o dia amanhecer, ou seja, ela ressurgir, retornar para a consciência e a partir dali ir para as outras etapas do seu processo. Nem todas as histórias, as narrativas podem ser observadas no sentido literal. Os mitos, por exemplo, já fazem um caminho diferente. Alguns mitos que falam sobre esse processo também de descida ao subterrâneo pode ser encontrado na história de Core, que se torna Perséfone, Inclusive no livro Aspectos do Feminino, Jung traz a analogia dessa história, a história desse mito, com o próprio processo de caminhada para a individuação do feminino, que é o tornar-se inteira. E o tornar-se inteira, como a gente já conversou, engloba em se entender como luz, como sombra, entender as suas profundidades e ampliar com isso a sua consciência. E esse processo acontece durante uma vida inteira. Mas existem momentos assim que são cruciais na vida, que é como se fosse uma fase específica de transição. A gente passa por muitas transições. E tem uma primeira, assim, que tira a gente da ingenuidade da menina, da jovem, da criança. Nas histórias vem muito a virgem, para depois encontrar também o lado escuro de si, que é o que acontece com Perséfone e o que acontece também no mito, que é um mito sumério, já é de outro lugar, mas também muito antigo, que conta as histórias das irmãs Inanna e Ereshkigal. Então, esse mito de Inanna e Ereshkigal pode ser encontrado no livro Caminhos para a Iniciação do Feminino. Vou colocar a referência aqui. É um livro, se eu não me engano, de 1985, magnífico, que fala sobre essas etapas de autoconhecimento, de autoconsciência do feminino, desenvolvimento, maturação interna, passando por esse processo também de descida e de encontro com as nossas profundidades. E por que eu estou trazendo essas histórias aqui para vocês hoje, para a gente falar sobre esse caminho de inteireza do feminino? Porque tem muito a ver com a experiência do que com as narrativas em si. Teve uma vez que um professor falou que os mitos, eles são narrativas que não necessariamente aconteceram, mas que sempre existiram, porque são histórias que perpassam toda a história da humanidade e que pairam como imagens mesmo no nosso inconsciente coletivo, que são experiências coletivas. E o inconsciente coletivo é como se fosse uma estrutura onde existem potenciais e materiais herdados também, que foi uma descoberta e um trabalho que foi desenvolvido por Jung e depois pelos pós-jungianos, quem continua estudando e trabalhando na teoria que ele iniciou. E por que que isso é tão importante? Porque as histórias, elas nos atravessam de uma forma diferente, elas alcançam um lugar na gente que às vezes, quando a gente está de forma literal falando, podemos criar
armaduras, barreiras para não escutar, para não ouvir, para se defender, mesmo que de maneira inconsciente. Mas as narrativas, elas acabam nos alcançando num lugar lúdico, no lugar de imagens. E a partir disso a gente começa a fazer conexões, associações internas, compreender como aquelas histórias também têm a ver com a nossa própria vida. E às vezes a gente está vivendo uma espécie de mito sem perceber, e quando escuta a história, a gente pode entender de forma mais inteira o que se passa com a gente, até possibilitando a mudança do desfecho final, para você não precisar de fato encarnar e vivenciar o que o mito traz. Algo muito interessante que eu descobri recentemente e tive a oportunidade de ler foi o livro A Jornada da Heroína. O nome da autora eu vou colocar aqui e vou mostrar os livros para vocês. Esse aqui é um livro de práticas, na verdade, de exercícios. Esse é o livro mesmo dela. Aqui o nome da autora, eu vou colocar aqui. E é bem interessante. E eu já conhecia Joseph Campbell, né? Com o livro O Herói de Mil Faces, que é muito famoso, é muito mencionado quando se estuda psicologia analítica, porque ele fala sobre a jornada do herói, que são esses processos, essas etapas de individuação do homem. E é muito utilizado em roteiros, em narrativas, para cinema, teatro, tudo. Foi muito adaptado, assim, a esse tipo de trabalho, essas etapas, porque é como se o nosso psiquismo seguisse essas etapas também. Só que aí, essa autora, que é também uma psicoterapeuta, analítica, ela perguntou, e ela foi conhecer Joseph Campbell, e perguntou, e a mulher? Quais são as etapas da mulher? Porque ela não se integra nas mesmas etapas que um homem. E ele falou, não, a mulher é como se estivesse pronta e não precisasse passar pelas etapas. E ela não tomou isso como elogio. Ela entendeu que, na verdade, não era verdade. Talvez ele não estivesse alcançando a complexidade das nossas nuances, né? Porque é muito diferente a experiência de estar num corpo de mulher, dos ciclos, das questões hormonais, da vivência com o social, histórico que a gente passa. E aí ela vai lá e escreve a jornada da heroína, e é muito interessante. E inclusive passa inicialmente por esse processo de não identificação consigo, não identificação com o feminino, com a ancestralidade, com o próprio corpo. E ela traz essa parte do social. Ela nos chama, inclusive, de filhas do patriarcado, porque a gente nasceu imersa numa sociedade em que se exalta as características do masculino em detrimento das do feminino. E aí fala sobre o período em que nós éramos retiradas mesmo, né? Oprimidas, e depois como a gente passa a tentar se adaptar ao estilo masculino, seja de trabalho, de vida, e depois desse caminho de retorno, da gente achar um papel de certa forma equânime, né? De ter os nossos direitos equilibrados, em busca desse equilíbrio com os direitos dos homens em sociedade, mas buscando também o respeito às nossas individualidades, já que a gente vivencia os ciclos menstruais, a gestação, dentre outras coisas. Então é um material muito interessante que a gente vai utilizar no final, uma prática artística que ela traz, dentre muitas, assim, nesse livro, de um guia prático, assim, da jornada da heroína. Um outro livro, assim, super conhecido, que se popularizou bastante, que é da mesma autora do livro que a gente iniciou o vídeo hoje, da Clarissa Pinkola Estés, é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Não sei se você já leu aí, mas Clarissa, ela utiliza muitos mitos para falar sobre esses processos relacionados ao feminino. Ela menciona também muitos sonhos. Ela vai falando também sobre os processos dentro da sala, né, do setting de psicoterapia dela com as pacientes, clientes, durante muitos anos, e como ela foi entendendo a caminhada daquela mulher para a individuação a partir da análise dos sonhos, das histórias da própria vida daquela mulher, trazendo e correlacionando com narrativas, mitos e etc. Eu não sei se você já leu, se já teve oportunidade, e se compartilha comigo o mesmo sentimento, mas quando eu li esse livro foi um boom, assim, né?
uma identificação tão profunda que eu chegava a sentir efeitos físicos. Então, a gente tem todas as noites acesso a essas narrativas metafóricas, com uma linguagem simbólica, através dos nossos sonhos. Segundo a psicologia analítica, os sonhos têm como principal objetivo fazer uma compensação da nossa consciência em busca de um equilíbrio. E essas imagens, né, essa linguagem simbólica, aparece através de imagens e existe um percurso assim nesse caminho de interpretação dos sonhos, que a gente vai também falar assim por cima hoje, mas para fazer uma comparação. Quando um símbolo aparece no seu sonho, nos nossos sonhos, por exemplo, um gato que é um símbolo que remete muito ao feminino, nas histórias, nos mitos, quando a gente vai adentrando a história da humanidade também, a gente vai percebendo que tem uma vinculação com o feminino. Então apareceu um gato no sonho. O primeiro caminho é entender o que aquele gato simboliza para você. O que é o gato na sua consciência, na sua história? Qual a sua relação com o gato, com essa imagem? O que isso tem a ver com você? Para depois ir amplificando, entendendo o que é o gato na história, o que é o gato nos mitos, e aí correlacionando para ir interpretando esse sonho. Mas a gente hoje vai fazer esse movimento de dentro para fora, do micro para o macro, olhando por outras perspectivas, fazendo o mesmo movimento, só que correlacionando com outro assunto. Então, eu queria te propor agora um exercício. Se você tiver caneta, lápis, papel aí pertinho, ou se quiser pausar e pegar, vamos fazer uma reflexão. Primeiro a respeito de si. Coloca aí um desenho representando você, ou coloca eu, qualquer coisa que represente você. E coloca ao lado, assim, características que você acha que é super importante na sua vida, que tem tudo a ver com a sua personalidade, com o seu ser e estar na vida, no mundo, na experiência do seu corpo. Então fala um pouquinho aí sobre os seus sintomas. A gente tratou muito dessa questão dos sintomas nos vídeos anteriores. O que seu corpo sinaliza nesse momento, na sua história? Olha para a sua história de forma geral. Olha um pouco para as suas virtudes, para as suas dificuldades, para as suas características. Vai colocando aí. Depois, dá um passo adiante e dá uma prestada atenção no seu sistema familiar, na sua família. Quais são os padrões da sua família? Também as virtudes, as vicissitudes, as dificuldades. O que isso reflete na sua personalidade? Como isso te atinge? Dá uma olhada nisso. E depois, expande mais um pouco, amplifica. E olha para o espírito da sua época. Olha para as tendências do momento atual e como elas te atingem enquanto pessoa, enquanto mulher que vive em sociedade. O que é a mulher no imaginário coletivo, na história e no momento presente? Quais são as cobranças, as demandas, as oportunidades também que a gente vivencia nessa experiência do nosso corpo presente? Dá uma olhadinha em tudo isso aí e vê como chega na sua consciência. O que você consegue perceber a partir desse momento de parar para refletir sobre essas camadas. E se puder, compartilha comigo, que vai ser muito especial aqui trocar e entender junto com vocês essa experiência. Então, eu pedi para que vocês fizessem esse exercício para a gente adentrar numa reflexão juntas. Quando eu fiz a matéria de sistêmica na faculdade, que trata muito desses processos no sistema familiar, de relacionamentos, é uma matéria super interessante. Eu tenho um conceito que me pegou bastante, assim, que eu vou trazer aqui, apesar de não ter um conhecimento mais extenso, né, nessa área, mas para fazer uma analogia com o que a gente falou, que é como nós estabelecemos as nossas fronteiras com o mundo. Então, tem a fronteira rígida, que eu vou colocar a título de exemplo aqui, como se fosse uma fronteira fechada, um círculo fechado, em que se torna praticamente impenetrável. Então, a sistêmica fala desse conceito, né, de fronteira rígida com a família. Como seria, no caso, uma família com uma fronteira rígida? Portas de casa fechada, eu não sei da sua vida, você não sabe da minha, cada um por si e alguém lá de cima por nós.
Então fica uma coisa muito formal, distanciada, fria, e isso é claro que impacta negativamente para o desenvolvimento da saúde familiar e de cada indivíduo, principalmente quem está em processo de formação, né? Adolescentes, jovens. E isso é para a gente justamente fazer uma reflexão sobre esses processos de pertencimento e diferenciação, porque é uma necessidade humana pertencer e fazer parte. Mas ao mesmo tempo que a gente pertence, a gente também precisa se diferenciar. Quando uma fronteira está muito rígida, é muito difícil pertencer, né? Só que é a partir desse pertencimento, desse enraizamento, que a gente também tem forças e nutrição para fazer a nossa diferenciação. Aí, da mesma forma que a gente faz essa reflexão pensando nas famílias, a gente pode fazer pensando na nossa relação com nós mesmos, né? A fronteira está rígida demais, do consciente para o inconsciente, a gente consegue adentrar esses processos internos, né, numa camada mais profunda de nós, ou está muito rígido aqui para a consciência, para o racional, para o dia a dia, para a vida prática, ou também está muito imerso lá dentro e não está olhando para a vida prática. Vem aquele conceito de unilateralização, né? Tá muito rígido para um lado, tá muito rígido para o outro. E da mesma forma a gente pode pensar no social, né? Eu tô engolida pelo social, eu tô fechada completamente para os processos de atualização que a sociedade traz, que é assim, eu não uso internet não presta para nada, ou então internet é a minha vida e eu não consigo me desconectar ou descansar, sabe? É aquela coisa do velho tudo ou nada. Então assim, a gente pode olhar essa questão das fronteiras em perspectivas diferentes. A gente também pode olhar a fronteira que é vista como a difusa, que tem os pontinhos assim. Eu vou ilustrar de alguma forma aqui para vocês. Que é como se tivesse flexível demais, aberta demais, tudo fica muito misturado. Então na família é como se fica todo mundo muito junto, eu não consigo me diferenciar de você, eu não consigo me enxergar como um ser individual, eu sou tão parte daquilo que eu não me vejo apartada, né? E aí fica tudo muito confuso, não tem privacidade, não tem respeito às escolhas. As pessoas às vezes não conseguem nem se enxergar como quem eu sou, além desse todo, né? Para fazer as minhas escolhas pessoais e me entender como um ser individual. Da mesma forma, isso também pode acontecer em outros aspectos. E aí vocês vão fazendo a reflexão com base no que a gente já falou aqui. E as fronteiras nítidas, que é como se fosse a fronteira ideal, que é uma fronteira que é fechada, mas também tem aberturas, que é uma fronteira que está mais em movimento, que eu tenho flexibilidade, mas eu também coloco limites. Então eu tenho abertura, mas eu reconheço os meus limites aqui. Então, na minha família, por exemplo, eu consigo o quê? Ser única, ser indivíduo sendo parte. Eu pertenço, eu vejo em quais níveis e camadas aquele sistema me adentra, a influência que tem na minha vida, em quem eu me tornei, me torno, mas ao mesmo tempo eu também me desligo em alguns níveis para poder me tornar um ser único e tomar as minhas decisões e fazer a minha vida da minha própria forma. Você consegue sacar aí, conseguiu fazer algumas reflexões e se enxergar? Em qual momento aí, em qual fronteira você se identifica mais? A gente não fica rígido em uma fronteira só, né? Às vezes a gente passeia por elas. Mas é claro que quanto mais nítidas as fronteiras estiverem, de forma mais saudável a gente vai se relacionar conosco, com a nossa família, com os outros sistemas, com a sociedade. Tratando desses caminhos da inteireza do feminino, tem muito mais a ser dito, sem dúvida. Por isso eu vou dividir esse vídeo em duas etapas, a dessa semana, que a gente já conversou, e o da próxima semana. Dessa a gente está falando mais sobre esses processos de pertencimento e diferenciação. E na próxima semana a gente vai estar falando mais sobre o movimento de tradição e transgressão, de estabilidade, movimento de transformação. E eu espero que vocês gostem. E para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu quero trazer uma prática de uma atividade artística que, como referência, está nesse livro, aqui, A Jornada da Heroína, que eu mencionei também para vocês no início, nesse de práticas sobre a jornada. E o exercício é o seguinte: uma atividade artística de colagem de mulheres importantes na sua vida. E aí, a título de exemplo, assim, não quero influenciar, porque eu quero que vocês
Coloquem toda a autenticidade de vocês nesse exercício. Mas assim, olha pro micro e pro macro também. Olha assim para você, para sua criança, para suas etapas da vida, para as referências próximas que são importantes, significativas na sua vida, que você olha e se fortalece de inspiração, seja mãe, seja irmã, seja prima, uma amiga, quem quer que seja, e outras referências além que também são super importantes assim. Nessas referências além de ter lembrado, claro, da minha avó, da minha mãe, de todas as mulheres próximas que são importantes para mim e das minhas amigas também, né? Enfim, eu pensei em Bethânia, Gal, que são artistas que estão na minha vida e me invadem com sua arte por toda a minha trajetória. Eu sei que será assim até o final. Nise da Silveira, que é uma grande referência na área de psicologia e que me inspira também na caminhada dela, dentre outras. Então, assim, são mulheres que vocês também, que elas fazem parte de quem você é, porque te formaram em algum nível e que também te inspiram para quem você está se tornando, para o que você olha adiante, esse olhar de prospecção, tá certo? E a gente vai finalizando por aqui. Um grande beijo, eu espero que tenha chegado aí da melhor forma possível. Até semana que vem.